Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribol, Haribol, Haribol. Todas as glórias aos devotos reunidos. Então, hoje vamos falar aqui mais um verso do Bhagavad Gita. Estamos aqui com o Senhor Krishna no comando do coração, inspirado. Então, Bhagavad Gita aqui. Hoje nós vamos ler o verso 8 do capítulo 6 e vamos ver se pega mais 2 versos, se eu não for inspirado a falar muito, dentro aí do nosso tempo limite de 1 hora, né? Então, o primeiro verso, verso 8, capítulo 6. Gyana Vigyana Tripta Tatma Kutaisto Viditendriyaha Jukita iti uchyate yogi samalustramna kanchanaha. Tradução: disse que alguém está estabelecido em autorrealização e se chama um yogi ou místico quando está plenamente satisfeito em virtude do conhecimento e da percepção adquiridos. Ele está situado na transcendência e é autocontrolado. Ele vê tudo, sejam seixos, pedras ou ouro, com igualdade. E aqui a gente pode começar a ponderar sobre esse verso aqui desde a última linha, né? Que a característica da pessoa que está situada em autorrealização é a igualdade, essa visão de igualdade. Porque quando você não está situado além da mente, na transcendência, naturalmente você vai viver a sua vida ou vai projetar o seu mundo baseado em dualidade, certo? Que é o natural da vida material. O que é o mundo material? O mundo material é um resultado da mente cósmica. Essa existência material nada mais é do que o pensamento de Deus, né? Formulando a existência de tal modo que ela seja uma energia dinâmica para satisfazer o desejo de todas as pessoas.
Por isso há diferenças, porque cada pessoa, cada espírito tem uma mente, cada espírito tem um nível de evolução, e naturalmente a mente, sendo o centro, né, dos desejos, ela é diferente para cada pessoa. Assim também como no reino animal, cada animal tem uma forma de pensar, de agir, de ser. No reino vegetal, assim também no reino humano, cada pessoa, de acordo com o seu nível de espiritualidade, vai manifestar um mundo determinado de acordo com os seus desejos. Se a pessoa está situada na transcendência, como o Senhor Krishna está explicando nesse verso, naturalmente ele vai ver tudo com essa consciência de igualdade. Vai ver tudo com a energia de Deus, né, nessa diferenciação. A energia una de Deus nessa diferenciação. Essa energia una é chamada de Brahman, dentro da filosofia védica, que é essa energia que emana da forma transcendental absoluta do Senhor Supremo. Essa é a beleza do entendimento, que mesmo que, se você transcender, né, mesmo que você continue nesse mundo, você não vai ser iludido pelas diferenças, porque você vai ver uma coisa só como a substância, né, única, o componente básico de tudo aquilo que tem uma aparência diversificada. Assim é a visão da pessoa que está na transcendência. Isso é explicado também no Bhagavatam, né? Como que as pessoas que estão sob o domínio dos diferentes modos da natureza têm a percepção desse mundo. E a pessoa que não está na transcendência, ela não vê as coisas com igualdade, ela vê as diferenças. De modo que uma pessoa que não atingiu a sua posição espiritual, e isso que se chama transcendência, essa pessoa está se identificando com o corpo. E aí o corpo, ele se relaciona no nível de dualidade, porque o corpo, né, o corpo físico, o corpo astral, o mental, tanto em seu aspecto grosseiro ou sutil, nosso veículo de experiência nesse mundo material vai somente viver nesse aspecto dual. E aí a pessoa está sempre em ansiedade, porque ela sempre está julgando, né? Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, isso pode, isso não pode. E aí você segue certa programação de um sistema que inocula na sua cabeça desde cedo, né? Na pessoa que ainda se identifica muito com o corpo, ideias, valores, sentimentos. Ou seja, todo mundo é conduzido por um hábito programado por um sistema que não tem interesse que as pessoas se autorrealizem espiritual, já que vivemos, né, pelo menos enquanto atual tempo, sob o domínio de forças sinistras que têm o conhecimento espiritual, que têm o conhecimento da magia, da manipulação de energias, mas não quer que a massa, né, das pessoas tenham o acesso a essa consciência superior. Por isso que quando vêm mestres a esse mundo, né, eles são imediatamente rejeitados pelo sistema, crucificados, desprezados, ou simplesmente uma mídia coloca ele numa situação que ele é totalmente desacreditado, ou fazem armadilhas para denegrir a imagem daquele mestre. E assim também, até mesmo, né, Deus, Krishna, quando veio nesse mundo e mostrou a real transcendência, ninguém estava entendendo a posição real de Deus nesse mundo. De modo que esse é o sintoma característico de quem transcendeu.
se você ainda não consegue ver tudo como igual, ou seja, quando você não consegue ver que tudo por trás é a substância divina que constitui as aparências, né? Que isso que é chamado a ilusão, então você ainda não está vendo da maneira correta. É isso que Krishna está falando aqui nesse verso, que essa é a situação ideal, né? Porque, por exemplo, quando uma pessoa que não está na transcendência, ela olha um corpo material, imediatamente ela vai ver se é um homem, se é uma mulher, ou se é qualquer outro gênero, né? Hoje em dia temos assim uma variedade também de pessoas que assumem determinado gênero que faz parte dessa Kali Yuga, ter essa mistureba toda de conflitos na sexualidade. Enfim, as pessoas veem tudo assim diferente. Uma pessoa que está na transcendência, quando ele olha um homem, uma mulher, um transexual e qualquer gênero desse mundo, ele vai ver o espírito ali dentro, que está mantendo a mente daquele espírito que cria essas diferenciações a nível corporal, psicológico, de sentimentos. Então essa é a característica, por isso que um espírito evoluído, já conectado com Deus, vivendo além da mente, ele não julga, porque ele sempre olha o espírito. E ele compreende perfeitamente que essa manipulação, essa diferenciação sexual se devem à ilusão. O espírito, ele não é homem nem a mulher, ele é um servo amoroso de Deus, certo? Na verdade, dentro do contexto absoluto, Deus, ele é o Senhor, né? Ele é o macho supremo e todos nós somos a energia feminina de Deus. A energia servil, a energia que ama, que tem a devoção. Essa energia mais, né, tranquila. E nós, né, nos identificamos, queremos ser os senhores, queremos ser deuses, queremos ser ativos nesse mundo. Então, o espírito que está na transcendência, ele já não está interpretando as coisas, aqui como diz nesse verso aqui, ó, ele está situado na transcendência e é autocontrolado. Naturalmente, se você vê a igualdade de tudo, se você vê né, o único por trás da diferenciação, você tem o autocontrole. Não importa se você está vendo um homem ou uma mulher, a sua consciência não vai se perturbar, né? A sua mente, um homem não vai se perturbar quando vê uma mulher, porque ele vê o espírito. Até nos Vedas falam, né? Vejam as mulheres como mães. Dessa maneira, assim, você tem que aprender a ver dessa forma. Quando você olhar outra pessoa, veja ela como uma alma, um espírito, um ser que está evoluindo aqui nesse planeta Terra através desse corpo. Não avalie alguém por meio do corpo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada um está no nível de evolução. E aí o Senhor Chaitanya, ele diz em seu terceiro verso, né, que se você tem que se qualificar, para você estar qualificado espiritualmente nesse mundo, você tem que ser humilde, né, sem esse orgulho de que eu sou mais, não é? Todo mundo é espírito, todo mundo é filho de Deus, todo mundo está na sua posição maravilhosa de ser nesse mundo. Então você tem que ser humilde, nunca querer ser mais através do seu julgamento, da sua crítica ou do seu elogio, né? Às vezes você quer ser aquela outra pessoa lá, como aquela outra pessoa, e isso aí é falso ego. O espírito, ele é satisfeito em si mesmo, nessa posição, né, de servo. E aí você imediatamente não se confunde, né? Não avalia as coisas através do corpo.
Então, o Krishna está falando aqui, a pessoa é autocontrolada. Você vai caminhar nesse mundo, vai ver o animal, vai ver as pessoas, as plantas. Tudo é um espírito dentro de uma determinada forma, e você também já passou pelas formas chamadas inferiores, no sentido que elas têm menos inteligência que uma consciência humana, nesse sentido de descobrir o eu, né? E agora você está numa forma humana, e quando você atinge o eu, através da sua ascensão de consciência, naturalmente você passa a ver o mundo de uma forma totalmente autocontrolada, porque você compreende, né? Você só pode amar ao próximo, incluindo todos os reinos da natureza, né? Nesse sentido de próximo, quando você consegue ver o espírito por trás de tudo. E você consegue ver Deus como a base que sustenta os espíritos que estão se desenvolvendo aqui nesse mundo material, para que um dia, né, através dessa atitude de realmente eu preciso me autorrealizar nesse planeta, nessa escola planetária, para voltar para o reino espiritual, o reino de Deus, conforme o Senhor Krishna descreve no Bhagavad Gita, e como ele exemplifica esse reino no Srimad Bhagavatam, no canto 10. E aí você estuda os pormenores, né, dessas escrituras, reflete, faz a prática espiritual, canta o santo nome de Deus, conforme é recomendado nessa era de Kali Yuga pelo próprio Senhor Supremo, e aí você vai se libertando das amarras mentais. Você para de sentir essa angústia, essa ansiedade, essa expectativa de que você está fazendo algo na sua vida. Então, você só pode fazer algo na sua vida quando você for, né? Quando o seu ser estiver presente em transcendência, nessa conexão com Deus, aí sim você vai poder fazer alguma coisa. Agora, se você faz algo sem essa consciência transcendente, você está fazendo as coisas como num sonho, né? Quando você está sonhando, você nem sabe o que você está fazendo, você esquece que você está deitado numa cama e que aquilo é um sonho. Compreende? Então, esse mundo aqui atual também é um sonho. É um sonho no modo da bondade. O sonho em si, onírico, é o sonho no modo da paixão. E o sono sem sonhos é o sono no modo da ignorância. E aqui nesse modo da vigília, né, no modo da bondade, né, devemos nos situar nesse modo com essa consciência de que sim, não vou compreender que isso aqui é um sonho, que todos esses elementos, né, aparentes, forma física, os sentimentos, os pensamentos, são elementos acontecendo dentro desse sonho de vigília, dentro dessa personalidade, né, chamada, por exemplo, que é alemão, mas que através do espírito eu estou observando essa personalidade chamada alemão com muita facilidade, porque eu realizei aquilo que eu sou. Então, não tenho ansiedade, eu não tenho expectativas, eu sei que tudo está fluindo conforme o poder superior de Deus que se manifesta em mim. E quando eu sou um servo eterno, amoroso de Deus, eu passo a praticar o serviço devocional nesse mundo, e naturalmente o universo é Deus, ele vai trazer para mim aquilo que eu preciso para evoluir espiritualmente. A gente sempre repete isso para que as pessoas tenham uma confiança no divino, que elas se rendam, que elas realmente se entreguem aos pés de lótus de Deus e saiam dessa neurose da morte, da ansiedade, do medo de que as coisas não vão dar certo. Você compreende que você está produzindo o seu mundo a cada momento. Esse mundo, esse sonho aqui, seja na parte da vigília ou na parte onírica, é um mundo impermanente. Está tudo mudando o tempo todo. E você também está sendo transformado o tempo todo. Aquilo que você é daqui a um minuto não é a mesma coisa do que o minuto anterior.
todos os átomos do seu corpo estão sendo trocados exatamente aqui nesse exato momento. Mas isso é tão rápido, né? Isso falando a nível da mente, que ainda nem é o nível da consciência espiritual. Imagina, a cada momento você está tendo assim, pensamentos variados. Não existe essa coisa de você ficar só com um pensamento fixo, permanente, o tempo todo, né? Quando Krishna diz lá no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, a ideia não é que você vai ficar o tempo todo assim, pensando só em Krishna, isso é quase impossível, porque o pensamento faz parte da energia material, mas você, querendo estar com Deus, você meio que força, através de uma disciplina espiritual, que o seu pensamento não se afaste desse entendimento de Deus, entendendo, né, esse Deus revelado, o Senhor Krishna. E aí você usa o seu passatempo para cantar o nome dele, usa seu pensamento para estudar os passatempos, o Srimad Bhagavatam, as histórias de Krishna, usa seu pensamento para estar sempre ouvindo sobre a energia espiritual. Usa seu pensamento para estar sempre lembrando que você é um espírito, não é o corpo. E desse jeito você vai ajustando a sua mente a esse propósito superior. Até que vai chegar um momento que você vai transcender a sua mente. Porque é como se você botasse um fogo constante, né, numa panela cheia de água, e essa água vai se tornar vapor. Da mesma maneira, a sua mente ela vai sair de um contexto inferior, denso, e vai se tornar uma água, né, superior, vamos dizer assim, um vapor espiritual. Aí você vai agir a partir de então, quando você estiver autorrealizado, quando você tiver constatado no seu coração a realidade espiritual, e isso é o que temos que fazer aqui no mundo da forma humana. Quando você atingir esse ponto, então você começa a viver nesse mundo através da sua intuição. Essa intuição, ela se chama o corpo búdico, né? O corpo crístico. Por isso que fala, Buda significa iluminado. Então, se você atinge esse corpo búdico através dessa, inicialmente, né, dessa forçação de pensamento para ficar pensando em Deus, pensa sempre em mim, Deus fala no Bhagavad Gita, não esquece que eu sou Deus, que você não é esse corpo material, que tudo aqui é uma ilusão, e que você tem que aprender a ver o mundo de uma forma igualitária, né? Equânime, também, Krishna fala isso no Bhagavad Gita, tolerante, né, com humildade, conforme estávamos falando sobre o verso do Chaitanya Charitamrita, né, do Senhor Chaitanya, você passa a ver esse mundo com tolerância, você passa a ver esse mundo respeitando a posição de cada pessoa. E isso vai trazer uma paz para você, porque a pessoa que vive no falso ego, ela quer sempre, ela tem uma necessidade de ser mais que os outros e não quer ser menos que os outros. Mas esse mais e ser menos que os outros é uma programação de um sistema demoníaco que faz você competir para transparecer nesse mundo, para ser alguém. Falso ego quer ter fama, ele quer ter poder. E muitas vezes, né, o dinheiro traz essa ilusão ampliada. E daí, quando você se torna um devoto, quando você está situado na transcendência, você sai fora de tudo isso, você passa a tolerar as pessoas pela ignorância delas. Tem que tolerar cada pessoa, né? O que é o respeito? É você entender que cada pessoa vai ter o seu tempo de realização espiritual. Então é isso que nós temos que fazer, né? Ter o respeito, né? Muitas pessoas, você pode falar sobre a vida espiritual todos os dias, a vida inteira você pode falar sobre a vida espiritual para uma determinada pessoa, para uma multidão, como sempre tem sido feito, mas as pessoas ainda são crianças, né? Elas não cai a ficha para elas que cada dia
é uma oportunidade que Deus está dando para ela acordar, mas essas pessoas não fazem nada. Então isso é muito típico de Kali Yuga, das pessoas que estão no modo da ignorância ou da paixão. São pessoas que são muito preguiçosas, devagar, que deixa tudo para depois, ou são pessoas muito agitadas que querem conquistar o mundo, possuir o mundo, ser alguém nesse mundo e não tem tempo para a autorrealização. E aí o devoto que está na transcendência, naturalmente, como um adulto, né, não pode forçar a criança a ser um adulto, porque a criança precisa passar de muitas experiências, né, para chegar nesse ponto de compreensão. Experiências que não dependem só do pensamento, mas do que a vida vai fornecendo, né? A inteligência de Deus vai manifestando para os seus filhos, os quais ele quer levar para o mundo espiritual, experiências, e geralmente são as experiências com mais sofrimentos, com mais misérias, que tocam o coração das pessoas. De modo que quando as pessoas estão sempre angustiadas, ansiosas, né, nervosas, é que elas vão tomar uma atitude de buscar Deus, um refúgio, algo que possa tirá-las daquela situação. Assim, o sofrimento ele é muito mais importante nesse mundo material do que o agradável, a alegria. Temos que pensar inteligentemente, porque se não houvesse sofrimento, ninguém ia buscar Deus. Todo mundo ia ficar em maia completa, né? Assim como mais ou menos é lá no reino celestial. Apesar das pessoas lá serem semideuses, né? Espíritos com poderes místicos poderosos, eles estão às vezes mais em maia do que aqui nesse planeta Terra. E aqui no planeta Terra, exatamente por causa dessa dualidade, por causa do contraste dos opostos, você consegue entender a igualdade que tem atrás de tudo. Certo? Dia e noite, por exemplo. O dia é o quê? É o sol aparecendo e a noite... O dia não muda, o que muda é o movimento do sol. Vida e morte, o que muda é o corpo. E aí você vê que a vida em si é diferente do aparecimento e desaparecimento do corpo. Você vai compreendendo tudo em termos de permanência das mudanças. E o espírito ele vai acompanhando essas mudanças até que ele chega num ponto de transcendência onde ele está mudando mais assim no nível espiritual. Porque não existe algo assim fixo, permanente, como a mente ignorante quer, né? A mente quer que o mundo material seja sempre maravilhoso, assim, do jeito que ele quer, dentro daquilo que ele consegue compreender o que é a vida dele. E aí essa pessoa vai perder toda uma vida tentando ajustar o mundo ao ideal dele. De modo que quando você está realmente situado em Deus, em amor, se movimentando nessa dinâmica divina, aí sim você está em harmonia e em paz. Então temos que ter muita tolerância se você chegou ao ponto de autorrealização espiritual e realmente você pensa como uma pessoa que eu vou salvar o mundo, que eu vou mudar as pessoas. Não é assim, certo? Você tem que verificar as pessoas que estão mais capacitadas para receber aquela energia, né, transmutativa que você tem, que você pode doar, né? Onde a pessoa realmente vai ouvir o que você tem a falar, já que você se autorrealizou. E aí você tenta passar de uma forma mais adequada àquela mente que você observa se aproximando de você, ao você passar o jeito, né, dela se consagrar ou ter a graça divina nessa forma humana. Então Deus pede que possamos, né, agir de uma determinada maneira nesse mundo para conquistá-lo, e o devoto ensina como é essa ação. Então, igualdade, né? Igualdade.
As pessoas, por exemplo, aqui me veio o exemplo do time de futebol, né? Flamengo, vamos botar do Rio, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Aí vê as diferenças do futebol e eles ficam brigando entre si, porque eu sou Flamengo, eu não sou Fluminense e tal. O cara que está na transcendência, ele não está torcendo para o time nenhum. Se ele torcer, é uma brincadeira de maia dele. Eu vou fingir que eu sou um time só para agradar assim, a sociedade, ou para ter alguém contra mim, né? Porque eu sou assim, desse jeito, eu sou um time. Então isso faz parte da brincadeira, do jogo lúdico, né? Aqui, das pessoas que estão vivendo nessa ilusão. Então, quando você transcende, você compreende assim, esse negócio de futebol, das pessoas estarem adorando, né, os jogadores, de estar assim, cedendo todo o seu tempo ali para cultivar aquela expectativa que meu time vai ser campeão, aquela ansiedade no dia do jogo, e torcida organizada, e depois fã-clubes, né? E o devoto que é transcendental, ele vê, não, eu vou adorar a Deus. Não tem que adorar time de futebol, futebol é uma ilusão, certo? Eu vou adorar a Deus. Eu vou fazer um fã-clube divino, fã-clube de devotos da Suprema Personalidade de Deus. Assim, né? Transcendentalmente situado. Aí nesse mundo aqui, a pessoa que está transcendente, ela vê assim, com igualdade, Flamengo, Fluminense, Vasco, por trás é tudo a mesma coisa, é a mesma egrégora, é o mesmo sentimento das pessoas estarem esquecidas de adorar a Deus. Então estão adorando ali o time de futebol, o cachorro, a família. Esqueceram de render os seus corações a Deus. Só quando você adora a Deus que realmente você pode amar um membro da sua família, o seu cachorro, assim, dessa forma completa e total, onde você vai ver que Deus é que está agindo através daquelas formas e nós simplesmente estamos fluindo, aprendendo nessa escola terra. Então isso é maravilhoso quando temos esse conhecimento, ao ler um verso desse, que o próprio Deus está mostrando que é simples, não é complicado. Quando você tem conhecimento, a sua percepção se torna perfeita. Não é nada místico assim. É uma compreensão espiritual. E daí Krishna está falando. Ele é autocontrolado. Ele vê tudo. Né? Aqui ele só está dando esse exemplo, mas ele vê tudo. Né? Ele vê tudo, sejam seixos, pedras ou ouro, com igualdade. Qual a diferença do ouro para uma pedra, para um seixo? É tudo energia atômica. Agora, por que o ouro parece que vale mais do que uma pedra comum? Porque o ouro, dentro de um sistema de programa, de valores, é dado a ele, né, a métrica, vamos dizer assim, da riqueza do planeta. Tudo tem como base o ouro, aquilo que se chama o dinheiro, as transações mundiais. Quem tem mais ouro, então é o lastro ouro, né, que falam. Por isso que o ouro parece que tem validade. Eu, por exemplo, eu uso aqui um colarzinho de ouro. Mas esse colarzinho aqui, eu não vejo ele como ouro que eu botei. Ouro eu botei porque é um colarzinho que era da minha mãe. Minha mãe faleceu e ela usava sempre esse ouro. E quando eu boto aqui, como a minha mãe foi muito generosa para mim, em termos amorosos, né? Ela foi o exemplo divino nesse mundo para mim, de alguém que passa o amor completo. Eu uso esse colarzinho aqui. Mas tem gente que vai olhar, olha lá, o pacto alemão usando ouro, né? Olha lá, tem gente que se incomoda. E eu estou usando isso aqui, mas com o valor de gratidão. Compreende? Então, o devoto ele vai olhar o ouro, o diamante, tudo que tem no mundo em termos de valores externos como algo igual. Ele não vai ficar ambicionando, eu quero mais ouro. Não, ele olha tudo equanimemente. Assim também, como ele vai olhar cada ser humano, igualmente. Ele fala assim, é igual você pega um barro, né, e faz
vários potes diferentes, bonitos, faz certas esculturas com aquele barro, aí todo mundo vai avaliar tudo pela forma que está tendo ali, com aquela pinturinha bonitinha, né? Mas na verdade você entende que tudo é feito do barro, tudo é barro. Apesar das diferenças constituintes das formas feitas pelo oleiro, né, pelo escultor, no fundo tudo é barro. Assim também, quando você olha esse mundo material, você entende que tudo é Brahman, é a energia de Krishna. A energia primordial que vai se maturando, né, que vai se engrossando, vamos dizer assim, densificando, até que chega esse ponto da terceira dimensão. Mas o espírito está além disso, ele não está nessa dimensão da existência material. O espírito é como se fosse um átomo do Brahman. É como se fosse uma gota do oceano da manifestação total. E aí, aquilo que você é um átomo, parte integrante de Deus, já que ele emana, você é emanado de Deus, como um átomo espiritual. E esse átomo, daquilo que somos, se caracteriza por termos essa consciência espiritual. Já um átomo da matéria, que é considerado a energia inferior de Deus, ela não tem essa consciência. Mas ela parece ter consciência quando é manipulada pelo espírito. Krishna diz no Bhagavad Gita, a natureza material, ela só parece ser viva, ela só atua por causa da nossa presença aqui. Então nós somos uma energia de Deus, a energia material, que é esse corpo aqui material, os pensamentos, os sentimentos, são outro tipo de energia, e estamos manipulando essa energia para aprender a nos situar como o Senhor da nossa vida, usando a nossa inteligência para conduzir cada momento, não cada dia, cada momento. Transcendência, samadhi, significa que você está na meditação o tempo todo da consciência divina. E é isso que Krishna quer dizer quando ele fala pensa sempre em mim. Né? Você não precisa estar pensando sempre na forma de Deus, mas você está sempre nessa percepção completa de que ouro, seixos, é tudo igual. Só parece ter algum valor porque as pessoas dão um valor e você acredita nisso, e isso passa a ser um constituinte de um sistema que vai medir as coisas pelos valores atribuídos àquilo que existem na natureza, como, né, um lastro, uma medida de alguma coisa. E aí o devoto que está com Deus, ele vai olhar o ouro, a pedra, ele vai falar, tudo é Deus. Tudo é maravilhoso, né? Não tem essa diferença de algo é mais ou algo é menos. É igual a forma humana, né? Os seres humanos são todos iguais, são humanos. Mas aí quando o humano é dentro de um sistema de valores, porque aquele cara ganhou muito dinheiro, porque ele é muito poderoso, né? Está num posto específico da sociedade que o faz ser mais relevante, né? Um atleta, um músico, um escritor, um cientista, né? Aí parece que essa pessoa é mais do que a outra. Mas não existe isso. Todo mundo só é mais nessa existência quando ele se torna um servo eterno, amoroso de Deus. Essa é a posição mais elevada, real, né? Que todo mundo tem que chegar. Você não pode querer... Você pode até crescer materialmente, não tem problema, mas se você tem o falso ego, aí você está enrascado, né? Cada vez que você obtém condições maiores de desfrute nesse mundo e posses, significa que tudo isso, na verdade, está te possuindo. Você está escravo da tendência de querer desfrutar e possuir nesse mundo. Mente completamente dominada. Por isso que Krishna, imediatamente, ele fala desapego da matéria. Desapego da matéria não significa abandonar as coisas que você tem, nem as pessoas, nada. Desapego significa que você está com a visão espiritual de igualdade. Você está desapegado, você não está... O valor que você está dando para tudo que existe à sua volta é bem diferente do que os valores atribuídos
de um sistema que escraviza a mente da humanidade, que manipula, né, a mente delas, seja no campo espiritual, né, no campo religioso, político, social, de entretenimento, de saúde, econômico. Então, tudo isso aí você está sendo manipulado e acreditando, né, até mesmo na morte você está acreditando. E temos que sair disso. Então, Deus vem pessoalmente, nos instrui e fala, né, passe a ver as coisas de uma forma mais neutra. Não se envolva com aquilo que você acha que é bom, ou nem fuja daquilo que você é mal. Vá fluindo na vida, e aí, a partir da sua energia conectada com Deus, muitas coisas na sua vida vão acontecer da forma ideal, de acordo com a vontade divina. E aí você para de ter ansiedade, porque se você está regulando a sua vida, onde você caminha dia a dia com o coração rendido a essa inteligência suprema, naturalmente todas as suas decisões e escolhas passam a ser de cunho assim, transcendental. E aí você não cai nas armadilhas de Maia, os encantos de Cupido, né? É isso que acontece. Então o Senhor Cristo não está falando aqui, ele vê tudo, sejam seixos, né? Seixos, para quem não sabe, são aquelas pedras do rio, né? Pedras normais ou ouro com a igualdade. Aí Krishna aqui no começo ele está falando assim, ó, disse que alguém está estabelecido em autorrealização, então a palavra aqui é estabelecido. Você tem que, enquanto você não estiver estabelecido, enquanto você estiver indo para lá, para cá, pode ser isso, pode ser aquilo, dúvida, hesitação, medo, coragem, né? Você tem que se estabelecer no espírito, acima dessa movimentação das aparências, da movimentação dos valores, né, psicológicos, emocionais. Então, quanta gente aí está sofrendo nesse mundo porque a mente das pessoas é completamente rebelde, né? Está batendo todo dia no espírito, batendo, e o espírito ele está infeliz porque ele não consegue controlar a mente dele. A mente de um espírito que está dormindo deixa o corpo doente, né? A emoção triste, os pensamentos baixos, e aí você está sempre gerando desarmonia. E Deus fala, você só tem que se render a mim e ter a consciência do que você é realmente. Até que vai chegar um momento que essa consciência constante vai ebulir, assim como o vapor, né? Sob o fogo da atenção constante, e aí vai vir essa realização divina, que só é possível quando você realmente está vivendo nessa conexão inteligente de autopercepção o tempo todo. É isso que nós temos que fazer aqui nessa forma humana. E entender que quando as situações externas estiverem desviando muito a nossa consciência de Deus, temos que ser meio que radicais, né? Pô, peraí, tá vindo muito desfrute, né? Tá vindo muita coisa ruim, ou eu estou ambicionando demais o mundo, ou então eu invento uma teoria que eu não tenho que ambicionar nada. E dessa maneira você vai, né? Como é que fala? É mais difícil um rico entrar no reino de Deus. É tipo essa manipulação que tem na história dos poderosos que querem ser ricos e ninguém pode ser rico. Aí inventa que... Por quê? Se você vê tudo com igualdade, qual o problema? Você pode ser trilionário, você vai usar o seu dinheiro de uma forma incrível, né? O problema não é o dinheiro, é essa consciência de eu sou pobre, sou rico, isso pode, isso não pode, isso é errado, isso é certo. Quando você estiver situado no Espírito em Deus, você só vai fazer o certo. Senão você vai julgar a Arjuna lá, a Arjuna fez errado, porque ele foi lá na batalha de Kurukshetra, ele matou uma porção de gente. E a Arjuna não fez errado, ele seguiu a ordem de Krishna. Ele era um instrumento na batalha para realizar aquilo que é o plano de Deus, e que isso que era o bem, que era o bom, que era o amoroso de fazer na época.
Por que você está julgando que a guerra é pior do que a paz? Essa guerra e paz aí que você está julgando é relativa ao falso ego, ao seu medo, tá? Então, a nossa vida interna é uma batalha constante, é uma guerra. E você quer paz sem entender a natureza dessa guerra, desse conflito que acontece exatamente porque você não está rendido a Deus. Você está hesitando, você está duvidando. E aí você fica se lamentando. E Krishna fala, renda-se, faça de mim o seu único refúgio para que sua vida seja incrível. Que você seja um instrumento meu na batalha. E aí você vai entender realmente o que você tem que fazer e o que você não deve fazer, né? Tudo posso, mas nada, nem tudo me convém, diz, né, o apóstolo Paulo na Bíblia. Então você pode fazer tudo, Deus te dá liberdade e você está aqui nessa escola exatamente para você poder fazer tudo e se ferrar, e se dar mal, e sofrer, e tentar culpar Deus, né? A maioria das pessoas quer culpar a Deus porque o mundo é negativo. Então você fala assim, olha, se todo mundo se render a Deus, o mundo vai ser um paraíso. Então, se o mundo inteiro não quer se render a Deus, principalmente em Kali Yuga, e o mundo é mais ou menos como um inferno, pelo menos você pode viver no paraíso dentro do inferno. E tentar mostrar para as outras pessoas que se todo mundo se render a Deus, essa terra vai ser um paraíso. Como é um paraíso em Satya Yuga, né? A era de ouro, nós estamos vivendo na era de ferro. Então faz parte, assim como o inverno, né? O inverno, né, geralmente é associado com algo ruim, né? Ficar passando frio. E já a primavera, que é um tempo agradável das flores, né? Aí estamos fazendo a comparação com a era de ouro e o inverno com a era de Kali. Então, na era de Kali, quando você está aqui, coloque as vestimentas do amor, as vestimentas da devoção, da gratidão, do entusiasmo espiritual, da igualdade, da equanimidade, da tolerância, da paciência, da humildade, né? Krishna, ele descreve muitas qualidades que são as ideais para quem está aqui nesse mundo material, aqui no Bhagavad Gita. Acho que até já fizemos uma aula sobre isso. Então você tem que se estabelecer. Estabelecer o que Krishna está falando aqui, ó. Estabelecido em autorrealização. A partir do momento que você atingiu esse ponto, mesmo que teórico, né? Eu nem digo assim que você tem que realizar na prática, mas mesmo em teoria, no começo, quando você está avançando espiritualmente, quando você sabe que você é o espírito, e você fica vacilando, entrando nos movimentos da mente e das emoções, que fazem você ficar depressivo, estressado, ansioso, certo? Então você sabe, você tem que ser o observador. E aí você vai se estabelecendo cada vez mais, até o ponto em que você chega no seu corpo búdico. E daí do corpo búdico você vai para o seu corpo monádico. Isso é explicado assim, em várias filosofias aqui nesse planeta. Corpo da mônada, né? A mônada significa um. De modo que você entende que você está integrado numa unidade espiritual com todos os outros espíritos nesse mundo e que Deus é a base dessa unidade. É isso que nós temos que fazer. Estamos assim bem adiantados atualmente, né? Nessa área do conhecimento, várias pessoas falando de Deus, da vida espiritual. Então, só não se rende a Deus, não se estabelece em autorrealização quem não quer. Essa é o pedido de Deus, né? É o pedido que viemos fazer aqui para todos vocês que ouvem essa aula, né? Que está sendo logicamente inspirada. Eu estou sendo usado como um instrumento divino, tá? E aí ele fala assim, então eu vou repetir, que é sempre bom repetir. Repetir é o segredo do sucesso da atenção. Disse que alguém está estabelecido em autorrealização e se chama um yogi místico ou místico quando está plenamente satisfeito em virtude do conhecimento e da percepção adquiridos. Tudo isso que eu falei aqui até agora é o conhecimento que você precisa ter. E aí, quando você tem conhecimento que você é um espírito
e você está percebendo a natureza espiritual de tudo nesse mundo, então Krishna está falando aqui, você se torna aquilo que se chama um yogi, ou um místico, né? Um yogi significa o quê? Aquele que está unido. Unido a quê? Então a gente faz a prática da Bhakti Yoga, o yogi que se une a Deus através do amor. Quando você se estabelece nesse sentimento amoroso, de desejo real, de não se separar dessa consciência divina, né? Para o devoto, a pior coisa que acontece nesse mundo é quando ele não está vivendo nessa consciência espiritual. Não é as misérias, não são as misérias da vida material que vão afetar a consciência de um devoto que realmente, né, se purificou, mas sim quando ele sai da percepção espiritual, ele se incomoda com isso. Ele, saí da percepção dos pés de lótus de Deus e eu comecei a julgar, né? Comecei a criticar. Então, quando você está fazendo isso, significa que você caiu da sua posição. Não julgueis para não ser julgado. Não meça, porque na medida que você medir, você vai ser medido. Porque como você entende que é integrado com todos, tudo aquilo que você julga vem testar se você é digno de estar dentro daquilo que você está julgando. E geralmente todo mundo cai e se arrepende e sofre mais ainda. Então o devoto puro, ele está fluindo nesse mundo em Deus, numa espécie, num êxtase, né, interno, e nesse entusiasmo ele tenta fazer uma palestra, ele tenta viver a vida dele celebrando, né, a existência, contemplando o mundo nessa percepção que é natural do espírito. Não tem assim como falar mais do que isso, né? Se você está dirigindo um carro e você não está achando que você é o carro, você é o espírito, então você vai dirigir o carro percebendo que você está dirigindo o carro. Você não esquece de si mesmo, do motorista. Você entende os movimentos da mente, para onde você está indo, a cor do seu carro, o tipo de carro, por que você tem o carro, a garagem que você coloca o carro, né? Você não esquece de si mesmo, então você não esquece aquilo que você é. E para isso, Krishna fala, prática constante. Toda hora, olhou no espelho, eu estou bonito, que eu estou bonito? Isso é o corpo. Você não está bonito, você não está nem feio. Você é o corpo, isso aí é o corpo. Você é o espírito que está olhando no espelho através do sentido da visão, o corpo, né? Que é um pensamento que veio da mente, que se constitui em vários sentidos, que você está tendo a experiência nesse mundo. Só isso, não precisa mais do que isso. E esse corpo, momento a momento, dia a dia, até a hora da morte física, você vai se manter estabelecido nesse padrão divino. Você olha outra pessoa, né? Olha aquela mulher linda, mas ela não é linda, ela é linda porque tem um padrão de valores, mas você vai ter que olhar e passar a olhar assim a pessoa como um espírito. Né? Às vezes a mulher é linda, mas por dentro é um demônio, ou um homem também muito bonito, mas por dentro é um canalha, assim, com energia muito ruim. Então as pessoas se aproveitam, né, dos valores atribuídos e usam a forma humana para manipular ou para obter os interesses que elas sentem necessidade de desfrutar, de possuir nesse mundo. Então a natureza de Kali Yuga é muito demoníaca, né? Temos que ficar muito atentos, orar e vigiar para não cair na armadilha. Então Krishna está falando aqui, então quando você está plenamente satisfeito em virtude desse conhecimento e da percepção adquiridos, que é isso que eu estou falando, você está percebendo, né? Seu ouvido está percebendo o que eu estou falando, tem que perceber. Ouvidos para ouvir, olhos para ver, né? Você tem que ouvir, não só escutar. Ouvir. Ouvir significa que você está assimilando isso, que o seu espírito, ele está, realmente, eu sou muito bobão, porque eu estou sempre caindo na armadilha de pensar que eu sou alguém importante nesse mundo de relevância,
né? Imagina o pacto alemão, eu sou importante porque eu estou falando aqui coisa espiritual, as pessoas devem estar me julgando, né, como um mestre, como um guru, assim, coisas ridículas. Ninguém é mestre, ninguém é guru, todo mundo é um espírito, um servo de Deus que está evoluindo nesse mundo, e aí é atribuído um valor àquela pessoa que fala de Deus como um mestre espiritual, inclusive até o Senhor Chaitanya Mahaprabhu fala. Se você quer se tornar um mestre espiritual, aprenda o conhecimento do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, e aí você vai ser um mestre espiritual, mas não, assim, isso não é relevante. O relevante é o estudo que você obteve e que você pode transmitir para frente, assim como um papagaio, né? Papagaio, né? Shukadeva Goswami, que narra o Bhagavatam, ele é o papagaio de Radharani lá no mundo espiritual. Por isso que ele narrou o Bhagavatam todo de cabeça, né? Porque ele já ouviu o Bhagavatam tantas vezes. Radharani, ela está sempre falando de Krishna, né? O amor personificado de Krishna está sempre buscando Deus, assim. E Shukadeva Goswami é o papagaio que está ouvindo sempre os lamentos e as glórias de Srimati Radharani. E ele vem também aqui nesse mundo e fala o Bhagavatam na forma de Shukadeva Goswami. Então essas coisas assim, místicas, né? Se você está plenamente satisfeito, se você tem esse conhecimento, se você não se deixa iludir, então Krishna está falando aqui, você está plenamente satisfeito e é um yogi, ou um místico. Um místico, você passa a co-criar com Deus. Você tem poder do Espírito. Isso que é místico. Os semideuses, os sábios que estão lá depois dos planetas celestiais, eles são místicos. Tem poderes místicos, siddhis. Então esses siddhis também não fazem com que ninguém seja melhor. Certo? Se você usar seu poder espiritual para se amostrar nesse mundo, você é um caído. Na verdade, vai atrapalhar a sua vida espiritual. Na hora que você precisar usar seu poder, Deus vai te dar, você vai usar. Igual Arjuna lá, um fraco perto do exército oposto, mas Krishna deu poder místico para ele, e ele venceu a batalha sem nenhum esforço. Deus deu o terceiro olho dele para ele enxergar todo o universo de uma vez só. Então é isso, Arjuna é um amigo de Krishna, e Krishna, quando quiser, dá o poder para realizar o desejo. Às vezes você tem um desejo de se realizar o que é esse universo, e Krishna vai dar essa capacidade quando você estiver situado no seu corpo búdico, e esse é todo o sacrifício da forma humana, se estabelecer na divindade. Né? E você é parte dessa divindade, você é a divindade expressa como parte de um todo, onde você vai refletir o todo no seu coração nesse mundo, e fazendo isso você está completamente sincronizado com a energia divina, e você vai ser feliz, você vai estar em paz, você vai estar neutro, no sentido não depreciativo ou passivo, neutro porque quando você enxerga uma coisa do ponto de vista espiritual, você já não mais se envolve. Deus é neutro, pode fazer o que você quiser, você é responsável pelo seu sofrimento o tempo todo. Não adianta criticar Deus, você que está fazendo por onde. Se o mundo, né, dentro de uma coletividade, não quer se render a Deus e só está desejando desfrutar da matéria, né, os materialistas, ou está desejando possuir as coisas, naturalmente você está indo contra a lei de harmonia, da fraternidade, do ajuste, onde todo mundo teria que viver em plenitude de prazer, de alegria nesse mundo. Dentro dos valores, né, competitivos, demoníacos, 1% da humanidade tem quase todo o dinheiro, né, atualmente falando, e 90% das pessoas estão na miséria. Então isso aí não é divino. Por isso que Krishna está enviando seus representantes agora nesse mundo material, porque esse mundo material agora está indo para ser uma escola da quinta dimensão, e esses demônios vão ser erradicados do planeta, assim como foram 5.000 anos atrás, e não tem problema, e está todo mundo indo para a sua configuração vibracional em algum planeta desse universo, mas aqui no planeta Terra, o pedido, né, de Deus, quando ele veio há 5.000 anos atrás, e no envio de seus vários devotos posteriormente à vinda dele,
todo mundo está falando, desperte, acorde para o espírito, entre na quinta dimensão, pelo menos na quinta dimensão, que é viver nesse estado de gratidão, de consciência de que eu sou espírito e não sou o corpo. E você também pode entrar na dimensão transcendental, que é a dimensão onde você se rende a Deus entendendo quem é Deus e qual é para onde você deve ir após a morte desse corpo, que é para o mundo espiritual, que não é para você ficar em 10ª dimensão, em dimensão 100, 200, 300, né? Dimensão do Senhor Brahma, dos sábios que estão lá próximo ao Senhor Brahma. Nada disso, você tem que ficar no reino de Deus aqui e agora no seu coração e viver cada dia, vendo tudo com igualdade, sendo neutro, né, nos quesitos de disputas humanas, no modo da ignorância e da paixão, deixar que Deus controle a sua vida naturalmente, onde cada dia você vai estar pleno, feliz. Você vai ser um yogi, vai ser um místico, e está tudo certo, está tudo tranquilo. Né? E você vai sem julgar, sem criticar nada, porque a mente é terrível, a mente vê defeito em tudo. A mente só vê defeito, porque a mente é uma ferramenta imperfeita do falso ego. O falso ego, para sobreviver, ele tem que estar sempre gerenciando esse mundo para aquilo que ele acha que é melhor dentro dos valores que ele considera ideais, né? Que nada mais esses valores nada mais são do que as experiências que você teve até esse momento agora, onde você está julgando e criticando tudo, e a pessoa é sua amiga porque ela ajuda nos seus interesses ou te satisfaz de alguma maneira, e outra pessoa é inimiga porque ela não te ajuda em nada, ou que ela deturpa a sua imagem. Então, quem são os piores inimigos da humanidade? São os mestres espirituais, os iluminados. Porque os iluminados mostram o quanto você é caído, o quanto sua consciência não tem nenhum bom senso. Né? E a humanidade fica revoltada. O falso ego, ele não quer ser revelado. Ele não quer que um mestre bote um espelho na frente dele, da mente dele. Falso ego quer falar assim, não, eu quero manter o meu espelho sujo e isso tudo aí não existe, essa poeira que está cobrindo aí o espelho não existe, não vou cantar, não aceito Deus, eu quero ganhar dinheiro. Então lê lá o capítulo 16 do Bhagavad Gita que você vai entender o que é um demônio, e você vai ver muita gente nesse mundo aqui, né? Principalmente, né, as pessoas são chamadas boazinhas, né, que criam uma imagem de que, realmente estou ajudando, né? Pessoas demoníacas, lobos vestidos de ovelhas. É isso. Então, Krishna, nesse verso aqui é maravilhoso, né? Não sei se eu leio aqui a parte de Srila Prabhupada, vou ler, né? Lógico, a parte de Srila Prabhupada é mais importante do que a minha parte. Porque Prabhupada é um devoto puro. Prabhupada foi enviado por Krishna ao Ocidente para revolucionar milhões de pessoas, né? Então, realmente eu obtive a bênção de me associar com o Srila Prabhupada, aceitar o conhecimento do Bhagavad Gita dentro da linguagem dele, que é uma linguagem muito especial, né? Porque é um devoto puro, ele está falando assim, ele é um meio transparente de Deus. O devoto puro é Deus agindo diretamente no coração daquela alma, e aquela alma fala de um jeito que, né, toca os corações. Prabhupada falava assim, eu assisto às minhas aulas, porque quando eu assisto às minhas aulas eu estou vendo que é Krishna que está falando através de mim. E todo mundo tinha que ter essa vontade, né, deixa Deus falar através de mim para que eu me purifique completamente. Né? Purifique a minha mente, né? Porque o espírito ele é sempre puro. O espírito sempre é um devoto puro de Deus. Então o Prabhupada ele diz, tal conhecimento teórico, sem percepção da verdade suprema, é inútil. Quanto a isso, faça a seguinte afirmação. Ataha Sri Krishna Namadina Bhave Grayam Indriyayahi Seve Mukehi Jivadal Swayam Eva Ispurati Adaha. Esse é um verso do Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2,
234. Então é dito, através dos sentidos materialmente contaminados, ninguém pode compreender a natureza transcendental do nome, forma, qualidade e passatempos de Sri Krishna. Só quando alguém se torna espiritualmente impregnado com o serviço transcendental ao Senhor, é que o nome, a forma, a qualidade e os passatempos transcendentais do Senhor lhe são revelados. Só esse verso aqui foi tudo que eu falei, né? Se o seu sentido está contaminado, é impossível entender Deus, o nome de Deus, a forma, os passatempos, porque você está vivendo no plano mental, intelectual, o plano da dúvida, da hesitação. Você tem que ir no seu búdico logo, ao plano da confiança, da entrega, da rendição, e aí Deus ele vai purificar a sua mente, e daí sim você vai conseguir ter esse acesso cósmico, né? Esse acesso divino, que vai fazer você compreender completamente. Então você vai estar lá cantando o santo nome de Deus, com devoção, com amor real. Não é esse cantar mecânico, não, da pessoa que só compreendeu as coisas teóricas, ou que canta o santo nome só quando está com algum problema na vida. O devoto está sempre cantando Deus, seja na japamala, fora da japamala, certo? Então ele fala aqui, ó, só quando alguém se torna espiritualmente impregnado com o serviço transcendental, por isso que Krishna fala, você só vai poder me compreender no capítulo 11 do Bhagavad Gita, através do serviço devocional e motivado, onde a pessoa nunca perde a consciência espiritual e vê Deus em tudo e usa a energia material para servir ao propósito divino pessoal e da humanidade, de todos aqueles que ele tem em contato. Certo? Agora eu estou usando esse computador, o meu tempo, a minha energia, a inteligência, né, que é tudo de Deus, eu falo minha, mas é tudo de Deus, para o serviço de passar a mensagem de Deus. E com isso eu estou aprendendo, eu estou ouvindo também o que está sendo falado. E todos os dias, se eu fizer isso, naturalmente eu vou, cada vez mais a minha natureza búdica de luz, né, de razão superior vai se apresentando. Agora, se você não faz nada, se torna inútil, né? É isso que Prabhupada está falando aqui. Sem percepção da verdade suprema, se você tem muita teoria, se você é um cara que sabe todo o Bhagavad Gita, é um erudito, cada verso você sabe tudo, você se posiciona no mundo, aquelas roupas, né, de religiosas, e aí você faz uma cerimônia, uma encenação lá no altar, no púlpito, e todo mundo fica impressionado, assim como o político que fala a porção de coisa antes da eleição, maravilhosa, ele tem o conhecimento das estatísticas, e ele vai falar de tal pessoa, e vai apresentar provas contra isso ou a favor daquilo, e na hora que ele entra no governo, não faz nada, rouba o dinheiro do povo, usa um pouquinho só para dar aquela suavizadazinha, e o povo contentando-se com a miséria, com a migalha que cai da mesa, né? Desses falastrões, né? Desses eruditos, assim também na vida espiritual, né? Estamos colocando, empoderando muito pessoas, e Krishna fala, adora só a mim, Krishna, adora a mim, essa forma de Vishnu no seu coração, adora o meu nome, adora o Bhagavad Gita, adora a leitura dos meus passatempos, entre em mim cada vez mais, né? Assim, quando você quer uma coisa material, você está sempre pensando naquilo, né? Ou quando você tem um objetivo a ser conquistado, você fica naquilo, você faz todo o esforço, você coloca toda a sua energia para conseguir algo que é efêmero, que vai acabar a qualquer momento, né? Vai vir a morte, vai tirar tudo. Aí você fala, poxa, mas foi legal, enquanto eu tentei, eu falei assim, tudo bem, você pode tentar, mas você não pode deixar de fazer isso para o lado espiritual. Então você tem que desejar estar em contato com Deus, com amor em Deus, todos os dias. Essa energia que você faz indiretamente para conquistar títulos, ou fama, ou um
sucesso em alguma coisa material, você tem que fazer para o seu lado espiritual, é a prioridade. E não deixa de fazer isso também no lado chamado lado de fora, em relação a esse veículo carnal, certo? Mas o espírito, né, nem só de pão vive o homem, ele tem que viver do alimento espiritual. E aí muitas coisas que antes você achava que era interessante, que era o objetivo da vida, que era o sentido de viver, do desfrute, passa a não ter mais relevância, porque você atingiu um ponto transcendental, você transcendeu, você deixou de ser criança, virou um adulto. Agora, para viver nesse mundo, um mestre, uma pessoa que já está mais evoluída, ele tem que fazer um papel de criancinha também. Já viu a mãe e o pai parece um bobo lá brincando com a criança. Dessa mesma maneira, uma pessoa que já evoluiu muito em consciência tem que ficar fazendo brincadeirinha com as pessoas desse mundo, mesmo aqueles eruditos super teóricos que são indesviáveis na sua certeza iludida de que sabe alguma coisa e não sabe nada. Não tem nenhuma intuição. Estão sofrendo por dentro, estão se apoiando por um conhecimento que é uma mentira. Tá? Mesmo que você fale que Krishna é Deus, isso é uma mentira para você se você não realizou isso. Se você está passando isso para as pessoas e não realizou isso, é um engano, certo? Deus é Deus, mas se você não realizou Deus, está só na teoria de que existe Deus, eu acredito em Deus, é a mesma coisa que um ateu, que não acredita em Deus. Então, não faz diferença. A diferença está toda nisso, na realização. É isso que Krishna está falando aqui. Ó. Disse que alguém está estabelecido em autorrealização e se chama um yogi quando está plenamente satisfeito, ele realizou isso, ele está vivendo feliz nessa condição, em virtude do conhecimento e da percepção adquiridos. Sua vida vai ser outra, completamente diferente, certo? Então, aqui Prabhupada está falando, sem essa percepção, o conhecimento da verdade suprema é inútil. A gente vê muita gente, devotos aí, que estão em várias religiões, assim, 40 anos, e que depois de 40 anos caem de suas posições e entram numa vida infernal. O cara fica pior, fica mais luxurioso, mais erradão, vamos dizer assim, né? Dentro da percepção de degradação espiritual, do que um rapazinho que está entrando ali, ficou um mês na vida espiritual, mas realizou realmente, entrou com o coração, não entrou com a mente. Com o sentimento de que, sendo eu um devoto de Deus, eu vou ser amparado pelos meus discípulos, pelos meus devotos, e tem essa maia, esse orgulho, né? Orgulho humilde, né? O cara tem orgulho de ser humilde. Nada a ver, então temos que pensar nessas coisas. A vida espiritual é muito simples, você só não esquece do que você é, e esse é o exercício, é a prática constante. E você mantendo essa atenção, está ebulindo a sua energia para a situação superior, onde você vai chegar uma hora em que você realmente vai ter o boom, né, espiritual, o eureka. Uau! Agora estou vendo. E não é nada disso, né? É igual uma pessoa que é cega e uma pessoa que enxerga. O cego, ele vai aprendendo sobre as cores, a teoria, que existe isso, que as formas são assim, assado, de determinada maneira, tal. Aí, de repente, ele começa a enxergar e aquele boom, uau, estou enxergando, agora estou entendendo o que é cor, o que é forma, o que é isso. Aí, depois de um tempo, você está enxergando, é natural. Então, você não está, agora eu estou enxergando, aquela pessoa não está enxergando. Eu falo assim, mas eu era um cego, e agora eu estou enxergando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar ajudar aquela pessoa que não está enxergando a ver. Inicialmente eu começo falando do Bhagavad Gita, uma teoria, como é que é a cor, como é que é Deus, quem é Deus, o que é o mundo espiritual. E falo assim, você tem que ir forçando essa lembrança, né? E aí você vai operando os seus olhos até que você abre seus olhos. Né? No começo você vai sentir o impacto, a luminosidade, você pode não ver assim, bem definidamente as cores, as formas, e com o tempo, né, você vai vendo. Então, Krishna está falando isso. Se você faz a prática constante do serviço devocional e motivado, situado no espírito, entendendo que eu estou dentro do seu coração, naturalmente, depois de um tempo, você vai ter um ápice de consciência e vai começar a enxergar Deus.
Então você sabe que Krishna é Deus, que tudo é Deus, que você é parte de Deus e que não existe outra coisa além de Deus, tudo está dentro de Deus, tudo está fora de Deus, Deus é inconcebivelmente igual e diferente de tudo, e você vai compreendendo o plano absoluto numa aceitação espiritual, que não dá para falar por palavras aqui. É isso que temos que compreender. Temos que dar o passo em direção a Deus. Tá? Então, quando alguém se torna espiritualmente impregnado com o serviço transcendental do Senhor, ele vai ver tudo relativo ao Senhor e tudo vai ser revelado a ele. É isso que diz esse verso do Bhakti-rasamrita Sindhu, onde Rupa Goswami, que foi potencializado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, a revelar para a humanidade a ciência da Bhakti Yoga, da união com Deus através do amor. Aí continua Prabhupada, este Bhagavad Gita é a ciência da consciência de Krishna. Ninguém pode tornar-se consciente de Krishna através da simples erudição mundana. Quem é consciente de Krishna tem, pela graça de Krishna, conhecimento realizado, porque ele está satisfeito com o serviço devocional puro. Esse também é um sintoma. A partir do momento que você tem a realização verdadeira de Deus em seu coração, você passa a realizar o serviço devocional puro. E também quando você se associa com a pessoa que tem o serviço devocional puro, como por exemplo Srila Prabhupada, o qual me associei graças à misericórdia do Senhor Krishna, ele está falando aqui, você deve se sentir bastante afortunado quando você está ouvindo coisas como essa aqui, que eu nada mais estou fazendo do que repetir o que Krishna falou no Bhagavad Gita e a linguagem de Srila Prabhupada. Então o mérito sempre pertence aos devotos puros e à suprema personalidade de Deus. Tá? Então, você vai ter esse conhecimento realizado porque você está satisfeito em servir a Deus nesse amor mais puro de ser, sem interesse. Você está servindo a Deus, você está fazendo as coisas não para obter fama, nem dinheiro, nem reconhecimento, nem seguidores, como explica o Senhor Chaitanya no Shikshastaka, né? Os seus versos, né, condensados da percepção de um devoto que atinge essa natureza pura. De modo que um devoto puro, ele simplesmente está... Srila Prabhupada, por exemplo, ele veio, né, com a missão especial, né, de fazer isso, né, de montar uma instituição, de trazer esse conhecimento mais abrangente, mas ele é um devoto puro com a característica de expansão de consciência na humanidade, no planeta. E nós, né, em nossa posição humilde, devemos nos tornar, né, devotos puros dentro da característica que Deus nos potencializa. Vamos de uma forma humilde e deixa Deus nos colocar em situações mais tarde ou não colocar para ter uma gama maior de pessoas para, né, chegarmos com essa consciência, essa realização. Através do conhecimento realizado, nos tornamos perfeitos. Através do conhecimento transcendental, a pessoa pode permanecer firme em suas convicções. Tá? Isso é muito importante. Você só pode ser convicto de uma coisa quando você recebe o conhecimento da autoridade suprema. Ora, se Deus está falando algo, eu tenho que meio que me convencer, mesmo que teoricamente, confiar. Então você tem essa convicção, se você recebe o conhecimento transcendental. Porém, pelo mero conhecimento acadêmico, né, os blá blá blá, mimimi, é isso, é aquilo, e é um filósofo brigando com o outro, e é um religioso fanático querendo destruir a religião de outro, essas coisas. Então, pelo mero conhecimento acadêmico, ela pode facilmente deixar-se iludir
e confundir por evidentes contradições. A alma realizada tem verdadeiro autocontrole. Por que ela tem autocontrole? Porque ela é rendida a Krishna, porque ela sabe que Krishna está levando a vida dela. Então, o controle não é você controlar, é você entender que, como você está fluindo com Deus, naturalmente o eu autocontrola a sua própria existência. Você nunca vai ter paz, segurança, tranquilidade nesse mundo, alegria, enquanto você estiver vivendo, tentando controlar a sua própria vida. Você é uma vida da vida de Deus, você é uma parte da vida de Deus. Então, a vida de Deus, o todo tem que acontecer na sua vida, você tem que comungar o seu talento, a sua função específica nesse mundo. Deus ele vai revelar isso para você, você vai fazer assim, brincando, né? Não vai nem sentir o tempo passar quando o seu talento aparece nesse mundo, e aí você vai estar plenamente satisfeito. Tá? A mente é que gosta de ficar arranjando problema, a mente gosta de ficar futucando em lugar que não tem, que não pode. Essa curiosidade, né, com as coisas que vão atrapalhar a nossa vida. Então não seja curioso, procure saber quem é Deus. Essa é a curiosidade real. A curiosidade tem que ser ir até o ponto da realização dessa curiosidade. Então, com a pessoa que é curiosa, né, como é dito lá no capítulo 7 do Bhagavad Gita, uma das 4 pessoas que se aproximam de Krishna é o curioso. Então tem que ser curioso. O que é o Bhagavad Gita? O que Deus está falando? Tem que ler. Não com fé cega, tem que ler. O que Prabhupada está ali no significado dele falando? Cadê o Bhagavad? Onde está o Bhagavad? Tem na internet? O Bhagavad está alemão. Onde é que está essa escritura? Como é que eu faço para arranjar essa? Não entendi muito bem isso aqui. Você pode tentar compartilhar comigo a sua realização disso aqui. E aí a gente vai caminhando junto. Somos irmãos voltando para Deus. Certo? Então, a alma realizada tem verdadeiro controle porque é rendida a Krishna, simples assim. Renda-se a Deus e sua vida vai ser diferente do que quando você se rende à ilusão, ao falso ego, à mente, à maia. Questão de percepção, de conhecimento. A alma é transcendental porque nada tem a ver com a erudição mundana. A gente vê que tem muito Bhagavad Gita aí que é compilado com os valores de realização ainda no nível inicial da vida espiritual. Então Krishna vem e fala, eu sou a base, a fonte do Brahman. E a pessoa que ainda está no início desse samadhi espiritual, impessoal, vai falar, não, Deus é impessoal. Ele não fala sobre os outros aspectos. Já o devoto de Krishna, ele fala sobre todos os aspectos e fala, não tem problema, tudo é Krishna, só que você tem que entender quem é a fonte. E quem fala que é a fonte no Bhagavad Gita, que é a fonte do conhecimento real. Tá? Então, você é transcendental porque você não tem nada a ver com a erudição mundana. Para essa pessoa, né, o transcendental, a erudição mundana e a especulação mental, que para outros podem estar em nível de igualdade com o ouro, não vale mais do que seixos ou pedras. Tá? Então aqui Prabhupada fecha com chave de ouro, né? Toda essa especulação mental, esse cara erudito, inteligente, esperto do mundo material, que sabe ganhar dinheiro, que sabe manipular isso, sabe conquistar, tem a lábia, né, a oratória, tem a neurolinguística, ele vai dominar, ele vai hipnotizar, ele é um mago nesse mundo. Aí, né, as pessoas falam, aquele cara lá é demais, eu quero ser igual a ele, eu quero aprender como atrair as coisas do mundo para mim, então eu vou ter tudo, e ele é incrível, né? Aí o Prabhupada fala assim, mas esse cara, essa erudição, essa especulação mental do falso ego, né? De querer ser algo e não se render a Deus, é a mesma coisa de que seixos e pedras, né? Para o devoto, né? O devoto olha aquele cara lá, espertão, inteligente materialmente, e ele não fala nada, ele não julga. Ele sabe que é um tempo de ilusão que aquela pessoa vai passar. E que quanto mais essa pessoa obtém do mundo material,
Quanto mais ela desfruta de um modo inconsequente, inconsciente desse mundo, mais ela é um prisioneiro sujeito a ansiedade interminável, a sofrimento. E então o devoto sai fora de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje. Eu adorei, uma aula muito boa, muito poderosa. E vamos estar aí sempre tentando, né, passar esse conhecimento pela graça de Deus, que inspira em nossos corações essa pretensa maestria de revigorar os corações das pessoas que vêm aqui para ouvir e depositar a confiança no divino, para assim se iluminar e voltar para um dia, né, após a morte desse corpo, que é muito rápido esse corpo, o tempo de vida dele, e para voltarmos, né, à associação com esses passatempos que a gente já está estudando no Bhagavata para entender mais ou menos como é que é. Ok? Um beijo no coração, muita luz na alma de todas, que Deus abençoe o caminho de cada pessoa que bondosamente está vindo aqui, né, depositar o seu tempo e a sua energia para despertar completamente dessa maia, desse mundo de aparências, dessa matrix. Fiquem sempre com Deus. Haribo!